Prezados irmãos e irmãs, que a paz do Senhor esteja convosco. 26º domingo do tempo comum. A igreja nos apresenta o Evangelho narrado por Mateus, no capítulo 2, versículo 28 e 32. É a parábola dos dois filhos. Vamos ouvir as palavras de Jesus. Naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes e anciãos do povo: que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse: filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: sim, Senhor, já vou. Mas não foi. Qual dos dois, pergunta Jesus, fez a vontade do Pai? Os sumos sacerdotes responderam: o primeiro. Então Jesus disse: em verdade vos digo que os cobradores de impostos e as prostitutas vos precederão no reino de Deus. Então, aqueles 2 filhos, um falou que não ia, mas depois se arrependeu, disse: não, é melhor dar esta satisfação para meu pai. E o outro, convidado pelo pai, disse: eu vou, mas não foi. O que é que podemos dizer sobre isso? Que os verdadeiros cristãos são conhecidos pelos frutos. O que vale na vida não são as palavras, são os fatos. Não adianta dizer, gosto muito de você, dizer para os pais que ama, mas não ajudam. É somente a prática, as ações que dizem a verdade. Palavras, o vento leva, mas os fatos permanecem. A verdadeira religião, nos ensina o Evangelho, nos ensina Jesus, não é feita de boas palavras, mas é feita também de palavras, mas acompanhadas por gestos concretos. A fé deve se tornar prática. Jesus certa vez disse: não aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. E depois disse também: os conhecereis pelos frutos. Pelos frutos. Então, a nossa fé deve se tornar e traduzir-se também em caridade e em amor concreto. Podemos também dizer que esses 2 filhos, um que diz não, isto é, aquele que diz não e depois vai, aquele que diz sim e não vai. Esses 2 filhos representam também cada um de nós. Dentro de nós tem os 2 filhos. Alternamos na vida momentos de compromisso, momentos bonitos de entrega e momentos de fraqueza e de pecado. A história da igreja, da humanidade, é cheia destes exemplos, de pessoas que, por exemplo, a um certo momento, descobrem que eles não estão no caminho certo, e mudam de vida, e se tornaram grandes homens. Por exemplo, no século XVI, São Camilo de Leles, que depois fundou uma congregação para cuidar dos doentes, era de família muito rica, muito inteligente, mas adorava a farra, dinheiro e os prazeres. E a um certo momento descobriu, porque caiu doente, descobriu que não era, a felicidade não estava naquilo. E começou a cuidar dos doentes e fundou uma congregação, os camilianos, para cuidar dos doentes. Realmente, podemos dizer, na primeira fase, era um que enganava a Deus e a si mesmo. E na segunda fase se tornou um grande homem e um grande apóstolo. Assim também, por exemplo, Santo Agostinho, o próprio São Paulo, persecutor dos cristãos, e depois se tornou o maior apóstolo de todos os tempos. Então, esta realidade está dentro de nós. Mas como compensa realmente estar sempre perto de Deus e fazer a vontade de Deus.
não são aqueles que dizem Senhor, Senhor, que entrarão no reino do céu, disse Jesus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. O amor ou é concreto ou é uma ipocrisia. Ai miei amici italiani ricordo che oggi la Chiesa ci presenta la parabola dei due figli, quello che dice di sì e poi praticamente è no, e a quello che dice no e alla fine però fa la volontà del Padre. Vale la pena essere sinceri, donarsi e veramente fare la volontà del Signore, vale la pena. Perché Gesù disse, non sono quelli che dicono Signore, Signore, che entrano nel regno dei cieli, ma quelli che fanno la volontà di mio Padre. E che il Signore ci aiuti sempre a essere generosi, perché Dio è grande nella generosità. Quanto più noi lavoriamo per gli altri, per Dio, tanto più la nostra felicità aumenta. Ai miei amici italiani ricordo che la storia dell'Italia è una storia di grandi santi, di grandi persone, e ciascuno di noi nella sua semplicità può essere realmente un figlio benedetto da Dio. E que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós, permaneça para sempre. Amém. Bom domingo para todos e muito obrigado pela vossa atenção.